Olá, vamos falar de desenvolvimento profissional e agora a gente vai estar falando sobre resiliência, que é a capacidade da gente se adaptar às mudanças, ou seja, a nossa capacidade de se adaptar quando as situações ou as circunstâncias mudam, ou seja, a gente está numa forma de situação e aí a gente muda pela situação que a gente está vivenciando, ou seja, isso é resiliência, essa nossa capacidade de adaptação. Mas tem algumas dicas que a gente pode colocar aqui para vocês que são cruciais para que a gente possa desenvolver essa capacidade de transformação diante dessas situações. A primeira delas é a questão da flexibilidade. É a gente ser uma pessoa mais flexível diante das situações. Ou seja, ter aí uma capacidade de negociar, a gente ceder em algumas situações. Quando a gente cede, a gente tende a se adaptar e as pessoas tendem a nos ajudar nesse processo de mudança. Um outro ponto é a gente sempre pensar que a gente pode aprender diante das situações. Seja uma situação que seja negativa ou uma situação positiva. Ou seja, o que você pode aprender diante das situações que você vive. A gente não focar só na questão do negativo, e sim ver o aprendizado diante dessa situação. O outro ponto é a gente sempre ter uma atitude positiva. É a gente buscar trabalhar para o positivo, tentar enxergar o positivo, tentar partir pelo positivo e nunca a gente focar e estar ali pensando de forma negativa. Um outro ponto é a gente se manter conectado com as pessoas, né? A gente trabalhar a questão do network, da gente ter essa capacidade de estar ali, seja nesse momento agora, principalmente, utilizando as redes sociais, WhatsApp e etc. Mas a gente está sempre se conectando com as pessoas que possam nos ajudar e a gente se conectar com pessoas também que a gente possa ajudar, que a gente possa contribuir. Um outro ponto é a gente liberar atenção, né? Busque atividades que você possa liberar atenção. Eu não falo só de esporte, estou falando de uma leitura, estou falando de canto, estou falando de você pintar, desenhar, ou seja, você buscar atividades que possam te relaxar, tá? Um outro ponto é a gente praticar hábitos saudáveis, né? Seja na alimentação, praticando esporte, ou seja, evitar hábitos que não sejam saudáveis, como tabagismo, como o alcoolismo e etc. É importante que a gente tenha uma vida saudável, isso vai nos proporcionar vitalidade para a gente lidar com as situações de dificuldades e as transformações de cenários que a gente vivencia no dia a dia. Um outro ponto é a gente acreditar em nós mesmos, né? A gente precisa acreditar na gente, no nosso potencial, na nossa capacidade de transformar a nossa realidade. Isso é muito importante, a gente acreditar em si mesmo. A gente precisa sorrir, a gente precisa ser positivo, a gente precisa ser alegre e estar ao lado de pessoas alegres, de pessoas para cima, de pessoas que possam realmente nos mostrar o lado bom da vida e se afastar de pessoas que sejam negativas, de pessoas que buscam focar só no negativo. Um outro ponto é a gente ser otimista. A gente está acreditando que toda e qualquer situação negativa ela vai mudar, ela vai melhorar. Nunca está ali deixando o medo tomar conta da gente. A gente precisa dominar esse medo e a partir daí buscar pensar de forma positiva sempre. Um outro ponto é ser perseverante. A gente não pode, ao longo das situações, a gente desistir diante da primeira dificuldade. A gente tem que encarar a dificuldade, tentar enxergar o que é que a gente pode fazer para solucionar aquela dificuldade. E não somente desistir, e não somente partir para trás e tentar fazer uma outra coisa. Ou seja, se deparou com a dificuldade, pense em como você pode resolver esse problema e essa dificuldade. Um outro ponto é a gente aprender com os nossos erros. Errou? Aprenda com eles, corrija-os, faça com que eles sejam pontos de aprendizado e nunca faça com que você fique perdendo tempo. Ah, errei, perdi um dia inteiro diante desse erro, eu errei e tal, então você se paralisa diante do seu erro. Nunca pense dessa forma. Outro ponto seria a gente definir metas realistas. A gente que está ali diante das situações, das dificuldades do dia a dia, para que a gente seja resiliente, a gente precisa definir metas realistas. Não criar metas malucas que a gente não possa cumprir. Ou seja, a pessoa que é resiliente, ela é realista, tá?
Um outro ponto é a gente transformar os problemas em desafios. É pegar esses problemas, é vivenciar esses problemas e fazer com que eles sejam nossos combustíveis para que a gente possa desenvolver aí o nosso trabalho. A gente não pode ficar na zona de conforto, né? A zona de conforto, ela é confortável, ela é segura, ela nos traz prazer, mas quando a gente fica nela e faz com que ela seja a nossa única realidade, possivelmente a gente não consiga realizar mais metas e mais desejos e crescer profissionalmente falando. Então a zona de conforto ela é muito negativa profissionalmente falando. Um outro ponto é acreditar na nossa competência. A gente precisa acreditar nas nossas características positivas, nas nossas habilidades positivas. Então, entender quais são essas características e o que você pode extrair dessas características positivas e ter em mente também quais são os seus pontos de melhoria que você precisa melhorar e que você precisa desenvolver. Seja grato, sempre. As pessoas que te ajudam, as pessoas que podem facilitar a sua vida e o seu trabalho. As pessoas que são resilientes, elas são gratas, elas têm atitudes de gratidão, de agradecer, de expressar publicamente essa gratidão. Então, você que é resiliente, você precisa realmente ensinar as outras pessoas a serem resilientes também. Você que não é resiliente, aprenda a ser resiliente, porque mudanças vão ter sempre e a gente precisa se adaptar, tá bom? Até mais!